Tu acordas. Abres os olhos e tomas a tua primeira decisão do dia, levantar-te da cama. Em seguida, escolhes que café beber, um expresso forte ou, talvez, um latte com bebida vegetal. Abres o armário e escolhes conscientemente a roupa que transmitirá ao mundo o teu humor, o teu status, a tua individualidade inconfundível. A caminho do trabalho, sacas o smartphone e começas a deslizar pela tua feed de notícias, detendo o olhar precisamente nas publicações que te parecem interessantes. Cada ação, cada movimento, cada pensamento são acompanhados por uma inabalável certeza: tu és o arquiteto absoluto da tua própria vida. Tu tens as mãos no volante. Mas e se este sentimento de controle total for apenas a mais engenhosa alucinação alguma vez criada pela evolução? Para por um instante olha para esta rotina matinal mundana através da ótica implacável da neurobiologia moderna e da economia comportamental. A tua decisão de beber café não foi ditada por uma manifestação de vontade independente. Foi um imperativo fisiológico do teu cérebro, onde o nível de adenosina atingiu uma marca crítica, exigindo o bloqueio imediato dos receptores para imitar o estado de alerta. A tua escolha de roupa foi determinada por uma complexa matriz invisível de expectativas sociais, pelo medo subconsciente da rejeição do grupo e até mesmo por microflutuações na temperatura corporal, que o hipotálamo registou antes mesmo de a tua mão tocar na porta do armário. E aquele scrolling interminável no ecrã, que tu consideras uma busca por informação. Será mesmo um ato do teu interesse livre? Ou, talvez, seja apenas uma reação previsível do sistema dopaminérgico a algoritmos meticulosamente calibrados, que puxam os fios da tua atenção com a precisão de um impiedoso manipulador de marionetas. Habituámo-nos a acalentar o nosso próprio ego, elevando-o a um pedestal de autonomia absoluta. Contudo, o verdadeiro quadro da nossa existência é significativamente mais sombrio e, ao mesmo tempo, infinitamente mais complexo. Imagina um mecanismo biológico incrivelmente intrincado. Uma rede de 100 mil milhões de neurónios, ligados por trilhões de sinapses, que processa continuamente terabytes de dados do ambiente externo. Este mecanismo está imerso num caldo químico de hormonas e neurotransmissores, cujo funcionamento é rigidamente programado por milhões de anos de seleção natural intransigente, pela tua lotaria genética única e pela arquitetura da experiência traumática do passado. Não seremos nós apenas passageiros sem vontade neste escafandro biológico de alta tecnologia, que ingenuamente acreditam ser eles a determinar o rumo da viagem. Experiências científicas das últimas décadas com neuromagem demonstram uma regularidade assustadora. O cérebro toma decisões milissegundos, e por vezes segundos inteiros, antes de essa decisão atingir o limiar da nossa consciência. O teu eu, essa entidade consciente com a qual te identificas tão firmemente, é apenas um observador tardio. Recebe o resultado já pronto dos centros de computação subconscientes e, apressadamente, inventa para ele uma explicação racional. Não criamos decisões. Apenas as registamos e convencemos-nos de que fomos nós que as iniciamos. Esta ilusão de autoria é apenas um astuto mecanismo de defesa, um truque evolutivo que protege a nossa psique do terror existencial perante a compreensão da nossa própria mecanisticidade. Quando nos aprofundamos no vasto conjunto de dados sobre a natureza humana, torna-se arrepiante quão facilmente os nossos chamados atos, únicos, podem ser previstos. Forças invisíveis gravitam constantemente sobre cada um dos nossos pensamentos. A composição do microbioma intestinal dita silenciosamente as preferências alimentares e manipula a propensão para a ansiedade. Flutuações imperceptíveis nos níveis de cortisol ou oxitocina no sangue são capazes de redesenhar as nossas opiniões políticas, levando-nos a apoiar uma ditadura ou a exigir liberdade, dependendo do nível de stress de fundo. Mesmo a arquitetura do ambiente urbano, os cheiros imperceptíveis no supermercado ou a cor das paredes de uma sala são capazes de alterar radicalmente os nossos julgamentos morais e decisões financeiras, enquanto continuamos a acreditar na nossa própria racionalidade. Se rasgarmos violentamente o véu das concessões românticas sobre a liberdade de escolha, o que restará em cena? Restará um sistema incrivelmente complexo e determinado, que reage a estímulos com uma assustadora inevitabilidade matemática. Cada emoção, cada lampejo de inspiração, cada ato de rebelião social, é apenas a consequência de causas anteriores, uma reação em cadeia de bioquímica e contexto, iniciada muito antes do nosso nascimento. O sentimento da própria importância dissolve-se inevitavelmente quando compreendes: aquilo que orgulhosamente chamas de teu caráter é apenas uma configuração específica dos circuitos neuronais. Aquilo que consideras tuas profundas convicções é o resultado de uma colisão aleatória de fluxos de informação no teu cérebro nos momentos de maior neuroplasticidade. Estamos à beira do colapso inevitável do maior mito da humanidade. E para ver a realidade tal como ela realmente é, teremos de passar por um doloroso processo de desconstrução da própria personalidade, admitindo uma verdade terrível: o condutor invisível da nossa consciência nunca pediu o nosso consentimento para onde virará o volante no próximo instante. Nossa suposta liberdade de escolha não seria apenas uma complexa ilusão bioquímica, criada para ocultar os verdadeiros desígnios da natureza. Quando analisamos o comportamento humano pela ótica da neurobiologia, o patos humanista desmorona diante de nossos olhos.
Tendemos a poetizar nossos sofrimentos, anseios e vitórias, recusando-nos a admitir o óbvio: o organismo é um ecossistema fechado, governado por um ditame químico rigoroso. Nesse sistema, não há lugar para a felicidade abstrata. A evolução nunca previu um estado de satisfação permanente, pois uma criatura saciada e tranquila perde o instinto de sobrevivência e torna-se presa fácil. Analisemos a anatomia do desejo. Aquilo que é convencionalmente chamado de motivação, propósito ou ambição possui uma fórmula molecular bem específica, cujo nome é dopamina. A cultura de massa o batizou erroneamente de hormônio do prazer, mas trata-se de um engano fundamental que distorce a própria essência da nossa existência. A dopamina não traz tranquilidade. Ela gera uma fome insaciável. É a molécula da promessa, uma ferramenta de adestramento implacável que força o mecanismo biológico a avançar incessantemente. Quando surge a obsessão por uma nova ideia, quando parece que uma nova conquista, um novo cargo, um item de status ou um parceiro romântico, mudará a existência para sempre, trata-se apenas dos receptores cerebrais reagindo à liberação do neurotransmissor. A natureza utiliza o sistema de recompensa como isca. Assim que o objetivo é alcançado, o nível de dopamina cai abruptamente, deixando para trás um vazio e a desilusão. Esse ciclo não lembra o comportamento de um viciado clássico, que está disposto a tudo por uma nova dose. Estamos condenados à insatisfação eterna, pois é ela que garante que o organismo continuará a escanear o espaço em busca de recursos. Nosso próprio cérebro atua como um traficante impiedoso, que leva constantemente as apostas e nos força a correr na roda do progresso ilusório. E quanto à nossa profunda necessidade de reconhecimento? Orgulho, autoestima, senso de própria importância e justiça, não seriam essas nobres matérias apenas um efeito colateral da ação da serotonina? Essa substância ancestral, que controlava o comportamento de crustáceos primitivos há milhões de anos, hoje continua a demarcar nosso lugar na hierarquia social. A evolução exigia uma estrutura de matilha rígida, onde cada indivíduo conhecesse claramente sua posição. Aqueles que se encontravam no topo da pirâmide recebiam a melhor comida e o direito exclusivo de propagar seus próprios genes. O mundo moderno mudou drasticamente o cenário, construímos megacidades e criamos modelos econômicos complexos, mas o algoritmo químico básico permaneceu inalterado. Quando a sociedade aprova nossas ações, o cérebro nos recompensa com uma liberação lenta de serotonina. Sentimos calma, grandiosidade e confiança no futuro. Mas basta sentirmos a menor ameaça ao status social, e essa torneira química é imediatamente fechada. Surge a ansiedade, a insegurança e a depressão, sinais do organismo de que as posições na matilha estão enfraquecendo e as chances de sobrevivência diminuem. Será que realmente formulamos nossos princípios morais conscientemente, ou apenas evitamos o pânico da privação de serotonina, adaptando-nos às exigências de uma sociedade agressiva? A mais sacralizada e intocável ilusão da humanidade continua sendo o amor. É comumente considerada a mais alta manifestação da consciência, um sentimento transcendente que ultrapassa os limites do mundo físico. Contudo, no frio laboratório da biologia evolutiva, esse fenómeno é analisado exclusivamente através do prisma da oxitocina e da vasopressina. Esses neuropeptídeos formam um apego profundo, levando a mãe a arriscar a vida para proteger a prole, e os parceiros a permanecerem juntos exatamente o tempo necessário para assegurar a sobrevivência dos genes compartilhados. Isso não é poesia do universo, é um contrato rigoroso para a replicação do DNA, selado com um carimbo químico. Mais ainda, esse algoritmo possui seu lado sombrio e destrutivo. Ao fortalecer as conexões neurais dentro de um grupo definido, a oxitocina provoca simultaneamente o mais alto nível de agressão e xenofobia para com todos os estrangeiros. Não seria a mais fervorosa lealdade à própria família, nação ou grupo religioso apenas um mecanismo de segurança biológico que nos transforma instantaneamente em inimigos impiedosos para o resto do mundo? A mais sincera ternura pelo próprio filho e o mais cruel ódio pelo estrangeiro se alimentam da mesma fonte química. A oxitocina não nos torna bons, ela nos torna úteis para nossa matilha. Todos os nossos impulsos mais brilhantes, planos grandiosos, convicções políticas e laços familiares profundos são apenas um complexo jogo de redes neurais que tentam se adaptar ao ambiente. Funcionamos como máquinas biológicas perfeitamente ajustadas, cujas ações diárias são imperceptivelmente controladas por uma fábrica farmacológica interna. O processo evolutivo não possui nem moral, nem compaixão, ele é completamente indiferente às concepções humanas de bem e mal, liberdade ou justiça. Seu único e cego objetivo é a transmissão contínua do código genético para a próxima geração. E, para nos forçar a cumprir essa missão, a natureza nos transformou em reféns ideais de nossas próprias sensações. Buscamos obstinadamente o sentido profundo da existência em tratados filosóficos ou revelações religiosas, recusando-nos a ver que sua verdadeira essência está oculta nas microscópicas fendas sinápticas. Cada um de nós abre os olhos todos os dias apenas para servir aos seus receptores químicos. Desgastamos nossos próprios corpos no trabalho por um breve lampejo de antecipação dopaminérgica, fazemos concessões à consciência para manter o status de serotonina na sociedade e estamos prontos para destruir nossos semelhantes pela ilusão da unidade oxitocínica com nossa tribo.
É um mecanismo de controle total impecavelmente construído, no qual é impossível levantar uma revolta, pois o carcereiro e o prisioneiro são um só. Nossa consciência é apenas uma tela brilhante onde, para nossa própria tranquilidade, uma ilusão de escolha é continuamente transmitida, enquanto o verdadeiro painel de controle do diretor está seguramente escondido nas profundezas escuras e inatingíveis do cérebro. A ilusão da nossa própria autonomia, a maior autoenganação intelectual da humanidade. Acostumamos-nos a considerar nossa pele uma fronteira inviolável, a muralha de uma fortaleza biológica, por trás da qual se oculta um eu soberano, dotado de livre-arbítrio e independência de escolha. No entanto, se espreitarmos através da ótica da microbiologia moderna, essa fortaleza revela-se há muito tempo capturada. Dentro dos labirintos escuros e úmidos do nosso intestino, funciona um governo sombrio. Trilhões de micro-organismos, cuja massa total atinge vários quilos, formam um ecossistema complexo e implacável, que não apenas coexiste com o nosso corpo. Ela dita diretamente as condições da sua sobrevivência. Essas entidades não são passageiros passivos. São engenheiros bioquímicos geniais, com acesso exclusivo ao painel de controle da nossa consciência, através do nervo vago. Este nervo atua como um cabo de fibra óptica de alta velocidade, transmitindo milhões de sinais do trato gastrointestinal diretamente para as estruturas do cérebro. Quase 90% da serotonina, o neurotransmissor que determina nosso estado emocional e sensação de felicidade, é sintetizada ali, na escuridão do intestino, sob o controle de bactérias. Quando surge uma ânsia insuportável, quase animalesca, por doces, de quem é realmente essa necessidade? Dados científicos sugerem que cepas específicas de micro-organismos são capazes de produzir peptídeos que mimetizam nossos próprios hormônios da fome. Eles literalmente forçam as redes neurais a exigir açúcar, necessário para a rápida proliferação dessas colonias, recompensando generosamente o cérebro com microdoses de dopamina pela obediência. Se tentarmos alterar radicalmente a dieta e privá-los de nutrientes, essas bactérias começarão a morrer em massa, liberando toxinas no sangue. Essas substâncias nos causam irritação, profunda apatia e ansiedade sem causa aparente. Não seremos nós reféns dessa tirania microscópica, onde cada escolha culinária é apenas a execução submissa de uma ordem cifrada nos sinais químicos de seres alienígenas. Contudo, as manipulações do microbioma são apenas o nível mais básico da perda de controle. Um horror existencial muito mais profundo reside na capacidade de parasitas mais complexos de reescrever a própria arquitetura do nosso comportamento. Um dos exemplos mais gritantes desse hacking biológico é o Toxoplasma gondii, um parasita microscópico cujo ciclo de vida evolutivo está inextricavelmente ligado à família dos felídeos. Para alcançar o intestino do seu hospedeiro final, o parasita infecta portadores intermediários, como roedores. Penetrando no cérebro de um rato, ele realiza uma operação neurocirúrgica de filigrana, desativa seletivamente na amígdala o medo instintivo do odor de urina felina. Mais do que isso, ele inverte esse terror, transformando-o em uma atração sexual fatal. O roedor zumbificado busca seu predador, marchando voluntariamente para a morte em prol da continuação do ciclo do invasor. Seremos nós tão presunçosos a ponto de acreditar que nossa espécie escapou de um destino semelhante? A neurobiologia moderna indica que bilhões de pessoas no planeta são portadoras da forma latente de toxoplasmose. Embora evolutivamente não façamos parte da dieta diária dos felídeos, os cistos de toxoplasma dormitam por décadas nos tecidos do nosso cérebro. Não jazem lá inertes, interferem ativamente no metabolismo dos neurotransmissores, elevando artificialmente os níveis de dopamina e manipulando a testosterona. As estatísticas, corroboradas por pesquisas em larga escala, são aterradoras. Pessoas infectadas demonstram uma propensão significativamente maior a riscos injustificados, envolvem-se em acidentes rodoviários fatais, suas reações mudam patologicamente e o nível de agressão incontrolável aumenta drasticamente. Alguns trabalhos científicos encontram até correlações diretas entre a presença deste parasita e o desenvolvimento da esquizofrenia. Não serão aqueles surtos súbitos de raiva, o desejo por esportes radicais ou comportamentos autodestrutivos, meramente a manifestação de uma vontade alheia, pulsando em nossas próprias sinapses. Construímos complexas concepções filosóficas sobre nossa própria excepcionalidade, escrevemos leis de ética e criamos civilizações globais, mas, a nível celular, a realidade assemelha-se a um cenário de horror biológico impecável. Nosso sistema nervoso, nossos desejos mais íntimos, nossos medos mais profundos, tudo isso é um código vulnerável, constantemente sujeito a ser hackeado. O organismo que tão presunçosamente chamamos de nosso, funciona, na verdade, como um veículo gigantesco, quente e rico em recursos. É um escafandro biológico, perfeitamente projetado pela evolução cega apenas para transportar trilhões de outras criaturas no espaço e no tempo. Elas nascem, travam guerras químicas brutais por território, reproduzem-se e morrem dentro de nós, sem a menor ideia da existência de um mundo exterior, assim como nós preferimos não pensar sobre o seu império invisível. Nossa tão aclamada consciência, neste sistema de coordenadas, torna-se apenas um efeito colateral, uma cómoda ilusão de autonomia, que
que permite a esta carcaça de carne evitar perigos e fornecer alimento ininterruptamente aos seus verdadeiros senhores. Ao espreitarmos as profundezas da nossa própria mente em busca de uma essência pura e indivisível, deparamos-nos com um vazio gelado, de cuja escuridão bilhões de olhos estranhos nos observam. Cada movimento seu, cada pensamento, cada decisão que você considera absolutamente sua, é, na verdade, o resultado de um frio cálculo bioquímico, feito muito antes de você ter conhecimento dele. Nós nos acostumamos a acreditar na arquitetura da nossa própria mente, onde a consciência se senta confiantemente no painel de controle, puxando alavancas e escolhendo o caminho entre inúmeras possibilidades. Contudo, a neurobiologia destrói impiedosamente esse mito acolhedor, transformando-o na mais grandiosa ilusão que a evolução alguma vez construiu para a nossa sobrevivência. Nos anos 80 do século passado, o pesquisador Benjamin Libet conduziu um experimento que se tornou o ponto de não retorno para o conceito de livre-arbítrio. O seu laboratório não parecia uma sala de tortura, mas foi ali que o ego humano sofreu o golpe mais devastador. Os sujeitos sentavam-se diante de um mostrador especial e deviam realizar uma ação elementar, mover o pulso a qualquer momento em que sentissem tal desejo. O eletroencefalograma registrava continuamente a atividade de seus cérebros, sensores nas mãos liam o momento da contração muscular, e as próprias pessoas indicavam o momento exato em que a intenção consciente de agir surgiu nelas. Os resultados revelaram-se assustadores na sua imparcialidade matemática. Os aparelhos registravam um pico específico de atividade neural, o chamado potencial de prontidão, aproximadamente 300 a 500 milissegundos antes que a pessoa tomasse consciência do seu desejo de mover a mão. O cérebro começava a preparar a ação por conta própria, acionava complexos protocolos motores, e só depois enviava à consciência uma breve mensagem sobre a intenção. Não somos nós meros espectadores impotentes num cinema, que ingenuamente acreditam que os seus pensamentos são capazes de mudar o enredo de um filme que já foi gravado e lançado na tela. Contudo, o experimento de Libet foi apenas o primeiro sinal de alerta. As modernas tecnologias de ressonância magnética funcional permitiram perscrutar ainda mais fundo na matéria escura das nossas redes neurais. Pesquisas da equipa liderada por John Dylan Haynes, do Instituto Max Planck, levaram esse atraso a magnitudes que causam um verdadeiro horror existencial. Ao escanear o córtex frontopolar do cérebro, os cientistas aprenderam a prever com alta precisão qual botão uma pessoa iria pressionar, direito ou esquerdo, 7, e por vezes até 10 segundos antes de o sujeito fazer a sua livre escolha. 10 segundos. Nas medições da microbiologia, isso é uma eternidade. O seu cérebro já tomou a decisão, ele já ativou as cadeias sinápticas correspondentes, enquanto você ainda nem sequer desconfia que tem um dilema à sua frente. O que é então a nossa tão elogiada consciência, se não é o centro de tomada de decisões? A ciência oferece uma resposta cruel, é apenas um centro de imprensa, um departamento de relações públicas bem pago da nossa empresa biológica. A sua principal função não é de todo gerir os processos, mas sim justificar, posto facto, as ações que já foram irrevogavelmente realizadas pelo piloto automático silencioso. Quando os mecanismos inconscientes reagem a estímulos, geram emoções e desencadeiam reações comportamentais, a consciência fabrica instantaneamente uma narrativa lógica. Ela convence o organismo de que foi ele quem iniciou esse processo. É um mecanismo impecável de autoengano, que previne a paralisante consciência da própria mecanicidade. Analisemos este processo sob o microscópio da quotidianidade. Você muda bruscamente de faixa na autoestrada, compra algo que não planeava comprar, ou profere uma palavra ofensiva durante um conflito. O seu departamento de relações públicas imediatamente sugere uma explicação racional. Eu me assustei com o obstáculo, eu precisava desse item há muito tempo, o interlocutor me provocou. Na realidade, entraram em jogo complexos algoritmos do sistema dopaminérgico, experiências passadas sombrias, o nível atual de hormônios e as microscópicas flutuações de neurotransmissores. A decisão foi formada nas profundezas escuras dos gânglios basais, reduzida a um único vetor e executada. E o seu chamado eu simplesmente recebeu um comunicado de imprensa sobre o evento ocorrido e, com orgulho, assinou. A consciência está sempre inevitavelmente atrasada. Ela assemelha-se a um passageiro que acorda subitamente no banco de trás de um carro que corre a uma velocidade vertiginosa por uma autoestrada noturna. Este passageiro olha para o banco do condutor vazio, agarra um volante de brinquedo de plástico preso ao encosto, e com absoluta seriedade acredita que é ele quem mantém o carro na estrada. A ilusão de controle é tão perfeita que a humanidade está disposta a defendê-la até o último suspiro, rejeitando os frios dados dos tomógrafos. Mas a realidade objetiva permanece inalterada. O roteiro de cada uma das suas ações é escrito na escuridão total, fora do campo de visão do seu eu, muito antes que você tenha tempo de pensar que é a sua própria ideia. Escuridão absoluta. Nenhum raio de luz, nenhum som, nenhum toque de vento jamais penetrou nesta cápsula óssea opaca. 3 libras de tecido biológico úmido, aprisionadas no cofre impenetrável do seu crânio, forçadas a alucinar continuamente a realidade, dependendo exclusivamente de um fluxo de impulsos elétricos cegos. Aquilo que sente agora como o seu eu nunca tocou diretamente o mundo exterior.
A consciência não é um capitão que segura firmemente o leme da sua vida, não se assemelha mais a um passageiro indefeso, amarrado ao assento num cinema escuro do cérebro, a quem é mostrado um filme editado pela evolução. Olha-se ao espelho e vê uma personalidade inteira, mas, na realidade, sob a caixa craniana funciona um parlamento fragmentado de redes neuronais concorrentes. As decisões são tomadas como resultado de uma luta química brutal na escuridão do sistema límbico, e ao seu eu consciente é apenas, post facto, emitido um comunicado de imprensa com uma justificação lógica para escolhas que, na verdade, não fez. Se aceitarmos este paradigma assustador, onde somos apenas algoritmos biológicos complexos que liam o código do ADN, a imagem habitual do mundo começa a desmoronar-se diante dos nossos olhos. Habituámo-nos a sacralizar os nossos próprios sentimentos, a elevá-los à categoria do divino. Mas o que resta da grandeza do amor quando o dissecamos com o bisturi da neurobiologia? Será este romance tão sonhado algo? Mais do que um mero chamariz evolutivo, um astuto truque algorítmico da natureza. Quando sente o calor avassalador da afeição ou a vontade de morrer por outro, não será isso apenas a ação de um coquetel de oxitocina, dopamina e vasopressina, engenhosamente sintetizado para fazer dois objetos biológicos ignorarem os defeitos um do outro tempo suficiente para a transmissão bem-sucedida do material genético? Os nossos maiores poemas e os mais dramáticos sacrifícios podem revelar-se apenas o eco de um imperativo de sobrevivência antigo e cego, que nos engana, dando à reação química a ilusão de um sentido elevado. Mas a verdadeira tensão existencial atinge o seu auge quando ousamos espreitar para o abismo do determinismo. Cada pensamento seu, cada impulso que lhe parecia plenamente consciente, foi formado muito antes de surgir no ecrã da consciência. O nível de glicose no seu sangue neste exato segundo, as marcas epigenéticas deixadas pelos traumas psicológicos dos seus antepassados, a arquitetura das conexões neuronais moldada pelo ambiente aleatório da sua infância, eis os verdadeiros e invisíveis titreiros do seu comportamento. Se cada passo nosso é apenas uma consequência matematicamente inevitável de uma cadeia de causas e efeitos que se estende ao passado até ao momento do surgimento do universo, então o que são as nossas coordenadas morais? O que é a culpa num mundo onde nenhum indivíduo escolheu nem os seus genes, nem o seu equilíbrio neuroquímico, nem as condições da sua formação? O que é o crime, quando é apenas uma falha fatal, predeterminada, no mecanismo? Condenamos o assassino, rotulamo-o como mal absoluto, mas não seremos testemunhas de como a sociedade simplesmente pune um organismo por uma combinação trágica de um gene mau amutado, maus tratos na primeira infância e um surto acidental de testosterona numa noite específica. A concepção de pecado e responsabilidade moral dissolve-se em soluções de neurotransmissores, deixando-nos sozinhos com um vazio assustador. Se o criminoso fisicamente não podia agir de outra forma, todo o edifício monumental da nossa justiça, todas as nossas noções de bem e mal, transformam-se numa ilusão social conveniente, necessária apenas para conter o caos. Tente rastrear de onde exatamente vem o seu próximo pensamento. Não consegue. Ele simplesmente emerge da escuridão do subconsciente, como uma faísca de um fio defeituoso, sem a sua permissão. Não escolhe os seus desejos, não pode querer não querer. Com cada percepção deste facto, a sensação da própria subjetividade contrai-se até às dimensões de uma câmara apertada e claustrofóbica. O próprio corpo transforma-se num fato biológico, controlado por uma combinação cega de código genético e estímulos externos. A mente começa a sufocar com a compreensão da sua secundariedade. Não há nenhum espírito na máquina, há apenas a própria máquina, feita de carne, sangue e eletricidade. Somos reféns da nossa própria fisiologia, condenados a desempenhar papéis numa peça cujo guião foi escrito pela química muito antes do nosso nascimento, forçados a acreditar que cada réplica é uma escolha nossa, livre. Imagine o momento em que a ilusão fundamental se estilhasse em 1000 pedaços. A consciência de que cada passo nosso, cada pensamento pulsante, cada assim chamada decisão fatídica, é apenas a consequência inevitável de uma cadeia muda de reações neuroquímicas, deflagradas antes mesmo do nosso nascimento, pode parecer um verdadeiro horror existencial. Não somos nós meros algoritmos biológicos, aprisionados numa cela de ossos, condenados a encenar um roteiro predeterminado pela genética e pelo ambiente. O vazio frio e impessoal do determinismo é capaz de esmagar uma mente despreparada. Mas é precisamente neste ponto de fatalismo absoluto, no fundo mais profundo do nosso desespero conceptual, que se esconde o maior paradoxo da natureza humana. Sinta o peso de toneladas cair dos seus ombros. Se a liberdade de vontade, naquele sentido romântico e mágico, não existe, então, com ela, evapora-se também o construto mais tóxico e cruel da nossa psique, a culpa. A autofagia interminável por erros passados, a angústia paralisante por oportunidades perdidas, a vergonha destrutiva pelas próprias fraquezas, tudo isso perde subitamente qualquer base lógica. Você agiu da única maneira possível, rigidamente ditada pela configuração dos seus sinapses, pelo equilíbrio de neurotransmissores e pelo contexto do ambiente naquele milissegundo específico. Isto não é uma indulgência à irresponsabilidade, é um perdão profundo e cientificamente fundamentado. É uma catarse intelectual que a anatomia fria e implacável do nosso comportamento traz.
somos de facto máquinas. Máquinas de carne, sangue, hormonas e impulsos elétricos. Mas será que a consciência deste facto nos torna impotentes? Pelo contrário, ela nos entrega aquilo de que a humanidade esteve privada por milénios, um manual de instruções detalhado. A ilusão de controle absoluto obriga-nos a lutar contra as consequências, esgotando recursos numa guerra vã contra a nossa própria natureza. Em vez disso, a compreensão da mecânica permite reescrever o próprio código. Se o nosso comportamento é totalmente determinado pelos dados de entrada, automaticamente obtemos a capacidade de nos tornarmos arquitetos desses dados. Isto já não é filosofia esotérica ou psicologia popular, é uma engenharia aplicada e rigorosa da própria vida. Assim que surge a compreensão cristalina de que a força de vontade é apenas um recurso extremamente limitado do córtex pré-frontal, criticamente dependente do nível de glicose no sangue, dos ritmos circadianos e da qualidade da fase profunda do sono, paramos de lutar uma batalha vã contra moinhos de vento. Começamos a hackear o sistema impiedosamente. O microbioma intestinal dita diretamente o nosso estado emocional através do nervo vago. Mudamos o combustível que consumimos, transformando a comida numa ferramenta de neurocorreção. O stress crónico atrofia o hipocampo e bloqueia a nossa capacidade de adaptação. Reprogramamos a resposta do eixo do cortisol através de exercício físico direcionado e controlo rigoroso do ruído informacional. O ambiente, sem o nosso conhecimento, aciona gatilhos automáticos de comportamento destrutivo. Construímos o espaço à nossa volta com tal precisão matemática que as ações corretas se tornam absolutamente inevitáveis, e as destrutivas, fisicamente impossíveis. Esta é a arte de criar um ecossistema fechado, no qual o seu cérebro está simplesmente condenado a tomar decisões vantajosas para si. Cada rede neural na sua cabeça possui a propriedade da neuroplasticidade. Cada experiência vivida, cada modelo mental assimilado, deixa uma marca física irreversível na microarquitetura do cérebro. Não somos capazes de violar as leis fundamentais da física nem de anular a biologia evolutiva, mas somos capazes de preencher este mecanismo determinista com novas variáveis de qualidade. Em vez de permanecer um passageiro cego num comboio de mercadorias do próprio subconsciente, que se precipita para o abismo, é possível rastejar até à cabine do maquinista e começar a acionar metodicamente os interruptores no painel de controlo. A síntese do conhecimento de centenas de trabalhos científicos revela-nos um quadro incrível. Dissecamos parafuso a parafuso o sistema de dopamina da motivação, deciframos os algoritmos do medo incutidos na amígdala e estudamos os padrões do sistema de rede de modo padrão do cérebro. Este caminho exige uma coragem intelectual intransigente. Abandonar os doces contos de fadas sobre o pensamento mágico e encarar de frente a dura realidade dos nossos limites biológicos, este é o único passo verdadeiro para a libertação total. Está pronto para atravessar esta fronteira invisível? Deixar de ser um mero observador passivo, impiedosamente arrastado pela corrente de cascatas neuroquímicas e erros evolutivos. Chegou a hora de estudar o seu próprio código ao nível mais profundo. Subscreva para continuar esta expedição intelectual nos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais fascinantes labirintos do nosso cérebro. Juntos, dissecaremos os algoritmos que secretamente controlam os nossos medos, desejos ocultos e ações cotidianas. Obtenha acesso total às chaves do seu próprio sistema. Torne-se não apenas uma marioneta que dança obediente e cegamente ao ritmo da evolução cruel, mas o único arquiteto que consciente e confiantemente puxa os cordelinhos.